Cara, de qual faculdade você fez, quando você se formou, para qual especialidade você estava prestando prova, aquela apresentaçãozinha só para a gente entender um pouco melhor do seu contexto. Tá certo. Então, meu nome é Rafael, eu fiz a faculdade na UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Me formei tem um bom tempo, foi em 2009.2, ou seja, fez 12 anos agora no final de 2021, né? Já tem um tempo de estrada aí. E eu estava estudando ano passado para anestesiologia. Entendi, cara. Já quero explorar um pouco essa história aí. Você se formou em 2009, inclusive você se formou 6 meses antes de eu entrar na faculdade. Mas Pois é, pra você ver. Pode não parecer, mas assim, eu fiz 40 anos agora, inclusive, no final do ano passado. Então tem entendi, uma não. história aí já. Demorei um tempinho para entrar também no curso de medicina, né? Enfim, é a realidade de muitas pessoas também. Eu sei, né? Nem todo mundo consegue entrar de primeira ou de segunda, né? Com Mas acho que certeza. valeu cada ano estudado, cada esforço, né? Muito Com importante. certeza, cara. O mais importante é o que a gente sempre diz aqui. Às vezes é melhor esperar um pouquinho para entrar onde você quer, seja na hora do vestibular, seja agora na residência médica, do que você ter ansiedade e acabar parando no lugar que você não quer para o resto da carreira. Eu acho que é muito pior Exatamente. quando acontece essa segunda hipótese. Mas eu queria entender se você, de 2009 para cá, você fez alguma especialização, fez alguma residência, ou tentou alguma residência, ou você estava atuando como generalista? Como é que foi isso? Certo. Pois é, a minha história é bem interessante, porque ela é recheada de idas e vindas, né? De vários redirecionamentos. Eu acho que na minha vida como um todo, e isso acabou se refletindo também na minha vida profissional. Eu me formei em 2009, como eu te falei. A princípio, eu não sabia exatamente o que eu queria, né, como especialidade médica para cursar, assim, de fato, não tinha algo traçado, bem posicionado. Então, eu me formei em 2009. Eu não tinha me preparado bem para a residência, eu tinha, né, já concluído o curso, eu resolvi estudar, né, trabalhar, né, e começar o estudo, né? Aí eu cheguei a fazer, fazer PSF, né, e ir para o interior, né, de Pernambuco, numa cidade que era umas 3 horas de Recife. E aí eu fiquei alguns 5 meses, mas aí eu não gostei tanto assim. Eu fiz, ficou um tempo, foi interessante, foi importante, mas aí eu achei melhor voltar para a capital e fiquei dando plantão. A princípio de clínica, mas depois eu fiquei mais na pediatria. E aí, na faculdade, é interessante que eu entrei, né, na verdade, a primeira vez que eu pensei em fazer medicina, eu era bem novo, tinha uns 9, 10 anos, e aí eu tinha visto um programa na televisão, o Globo Repórter, e tinha visto, era uma reportagem sobre o dia a dia, a rotina do oftalmologista, e eu achei muito interessante, porque eu vi, né, o globo ocular, né, com aquele espaçador para uma cirurgia, eu falei, meu Deus, é interessante, aí eu entrei por causa de oftalmo, durante a faculdade pensei em obstetrícia, depois pediatria, e aí foi mudando, né, bastante, principalmente no internato. E aí eu cheguei a pensar em fazer rádio, fazer clínica, eu fiz prova para rádio, cheguei a ficar perto, mas não passei. Passei em clínica, mas acabei nem cursando. E depois acabei entrando em patologia. Aí patologia foi na Unesp, é a Universidade Estadual Paulista em Botucatu. É muito bem conceituada, muito bom. O curso era muito interessante, mas eu vi que, na verdade, eu não tinha me identificado com a patologia. Eu fiz só 3 meses do R1 e é interessante porque na patologia lá, eu estava me sentindo um pouco assim, insatisfeito, triste, até estava sendo bem triste. E lá tinha um serviço de psiquiatria para os residentes. E eu conheci o psiquiatra dos residentes e eu conversei, olha, eu não estou feliz, né? O problema não está com o curso, eu fui muito bem recebido, mas eu estava quase que meio que deprimindo mesmo lá, né? Era uma cidade que eu não conhecia ninguém, uma cidade pequena, universitária e tudo mais. E aí o psiquiatra dos residentes me acolheu muito bem, falou bem. Aí eu comecei achei interessante, né? Ele foi bem empático, né? É uma área bem humanizada a psiquiatria. E ele mesmo pegou e falou. Aí eu falei, como é que é o lance, o rotina da psiquiatria? Ele me explicou. E aí eu perguntei para ele, e como é que é? Aí ele explicou, porque você já pensou em fazer? Eu falei, como é que eu vou fazer, né, psiquiatria se eu padeço desse mal, digamos assim, né? Se eu estou com um paciente, ele, pelo contrário, né? Se você, inclusive, tem questões na psiquiatria, é porque você se identifica muito bem, com ele você vai até ter cabedal e informações, você vai poder se colocar no lugar do paciente.
E aí, com essas informações, eu refleti e acabei depois, não, ok. Saí, né? Tranquei, não, abandonei mesmo o R1 de patologia em 2012, voltei para Recife, disposto a estudar. E eu estudei em 2012 até o final de 2012, fiz prova de residência novamente, dessa vez para psiquiatria. E aí eu passei, então o R1 foi em 2013, né? Eu passei tanto em Recife, na UHC, Hospital das Clínicas da Federal de Pernambuco, como na Federal da Bahia. Mas eu me interessei muito pela Federal da Bahia, que eu passei antes lá, e eu fui conhecer o hospital e me encantei pela enfermaria e tudo mais. E deu certo, eu fiz, né, a residência, comecei em 2013 e terminei em 2016. E Entendi. aí, fiquei, agora estou inclusive fazendo 6 anos, né, de formado em psiquiatria. Só que aí veio a pandemia, aí é essa questão, né? Veio a pandemia, em março de 2020 começou a pandemia, eu estava trabalhando lá em Recife, né? Continuei em Recife, depois eu terminei a residência em Salvador, voltei para Recife, e aí eu comecei a trabalhar e antes da pandemia eu estava já com 4 vínculos de emprego, digamos assim, né? Consultório particular e fora vínculos de emprego. Depois, como eu vi, né, esse boom da pandemia, e eu me vi sobrecarregado ao extremo, né? Sozinho no apartamento, morava só, e me vi assoberbado e entrei em burnout. E aí, por conta disso, eu resolvi, né? Tive uma conversa muito importante com os meus pais. Meus pais moram em Porto Velho, Rondônia, que é onde eu estou agora, na verdade, desde julho de 2020. Então, foi um refúgio, um momento de recolhimento, sabe, Eduardo? Então, assim, eu vim para cá, eu fiquei bem mal mesmo, assim, tive que me recuperar e foi muito importante a ajuda dos meus pais, parentes e amigos. Eu vim para cá em julho de 2020, me recuperei, né? E aí voltei a trabalhar aqui na psiquiatria, né? Só com consultório particular, mas um ritmo bem menor, mais espaçado. E aí passei a me ouvir mais, digamos assim, né? E aí foi nisso, isso foi em setembro que eu voltei a trabalhar aqui em Porto Velho. E aí, eu pensando, né, nessa situação, por tudo que aconteceu, me deu uma vontade de refletir, né? Será que realmente eu queria continuar na questão da psiquiatria em si? A psiquiatria, eu já até antecipo, né? Até para quem quiser fazer a psiquiatria, na verdade, é uma área muito interessante, muito bonita, né? É complexa, é densa, não vou mentir, mas por mim, questões minhas, eu senti uma necessidade de tentar algo diferente e que isso eu já trago antes, né? No passado, no internato, o opcional de cirurgia que a gente tem nos 2 anos, no opcional de cirurgia foi anestésio e eu acompanhei na época. Só que eu sempre fui assim mais inseguro, né? Não tinha tanta autoestima assim, então para especialidades que você tem que ser um pouco mais arrojado, digamos assim, que tem procedimento e tudo mais, e eu ficava sempre, dava um passo para trás. E acho que por isso que eu, na época, inclusive, não quis nem tentar, né? Plantões também, quando eu tinha recém-formado, sempre dava aquele medo. E aí, eu pensando sobre isso, por tudo que aconteceu, eu pensei assim, nossa, agora que eu já estou com, né, cabeça no lugar, eu estou conseguindo raciocinar com calma, por que não tentar algo diferente e experimentar? Psiquiatra eu já sou, já tenho uma certa experiência. Mas por que não me dar essa chance? Do que conviver com essa dúvida, daí não tentei e depois ficar frustrado lá na frente, entendeu? E aí Entendi. isso foi em final de 2020, lá para outubro, novembro. E aí eu decidi, então, em janeiro de 2021, entrar no cursinho para poder fazer e me dar essa chance, essa oportunidade e tentar anestésio, né? Obviamente sabendo de toda a dificuldade que é anestésio. E detalhe, né? Se eu fiz a residência em 2012, eu fiz a prova, então de 2012 para 2021, são 9 anos aí sem estudar para residência de novo, Então, isso né? que Então eu esse ia te gap é muito perguntar. grande. Eu ia te perguntar, Uhum. primeiro, assim, parabéns por você, pela sua coragem mesmo de abrir, porque você abriu aí coisas pessoais que eu tenho certeza que muita gente vivencia, né? A Exato. maioria acaba não abrindo, mas a gente sabe que isso é uma coisa muito presente na Sim. medicina, não só na medicina, né? Mas na medicina especialmente, tanto as questões aí de saúde mental, como também essas questões de carreira, dúvidas de carreira, e, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu mudo? Será que eu faço Exato. anestésio, psiquiatria, patologia, etc. Então, acho isso bem legal. Com certeza vai ter gente se identificando aí, e não tenho dúvida que vai ajudar. Mas eu queria explorar exatamente esse ponto, porque você ficou 10 anos sem estudar para a prova de residência. Isso. E
E agora, né, em 2021, você começou o ano pensando em fazer anestésio, que você sabe que é uma especialidade concorrida, está sempre entre as especialidades mais concorridas ali, pelo menos já há muito tempo, na maioria dos Exato. lugares. Como é que foi isso? Como é que foi a sua preparação em 2021? E eu sei que você foi um aluno nosso do intensivo. Como que você conheceu a Exatamente. gente? Pronto, exato. Eu conheci vocês justamente trafegando e navegando pela internet mesmo, não foi nem assim. Depois que eu vi, né, eu comecei em outro cursinho, né, em janeiro, e aí foi muito bom, claro, todo esse preparatório, e no primeiro semestre com eles, e aí chegou, e aí pelo Instagram eu via, né, várias páginas de cursinhos e tudo, e eu achei interessante, né, uma live que vocês fizeram, e eu assisti, e eu vi a questão do método, né, a plataforma online e os flashcards, a questão dos simulados e tudo mais, eu achei interessante. Foi muito interessante a proposta, tanto você quanto o Barreto, vocês falaram na live de apresentação. E aí, engraçado que eu tomei conhecimento já perto de começar o intensivo. Eu acho que foi questão de, não sei, 2, 3 semanas. Eu acho que o intensivo começou dia 12 de julho, se não me engano, foi isso. Foi Se por eu não aí, tiver por muito aí. enganado. Por aí, pois é. E aí eu falei, olha, vou... Por que que eu pensei nisso, assim? Eu comecei o cursinho, estava estudando, mas eu queria ver uma forma de fazer o intensivo como fosse uma forma... da forma eu achei interessante, porque eu estava preocupado, porque eu vi que era muito assunto e eu estava sem conseguir. Eu não sou uma pessoa muito organizada, e vocês, esse para mim foi um plus, né, de vocês. Vocês têm a questão da semana, né, dos dias, né, de organização, para vocês fazem, né, a escala de estudos, eu achei isso muito, muito bom também. Então, foi isso para mim foi decisivo. E aí eu comecei o intensivo com vocês e eu vi que eu me adaptei bem. As aulas que vocês têm são aulas, né, compactas, curtas, né? E aí isso foi me dando instrumento para poder eu ir estudando e fazendo as questões e de fato o fazer questões, muitas provas passadas, simulados, tudo isso foi fundamental nesse meu processo de consolidação daquilo que eu vim estudando. Então, no meio do ano, quando você decidiu ir para o nosso intensivo, você lembra como é que você estava em relação à nota? Você lembra quando você tirou o nosso primeiro Lembro. simulado, por exemplo? Como é que Lembro, estava? inclusive até conversei com você, preocupado, que eu cheguei até a falar com você no privado. Eu acho que meu simulado, para a nota para entrar, foi 54 pontos. Então, assim, obviamente, para anestésio, 54 realmente muito aquém. Mas foi isso que a proposta de vocês eu achei interessante também. Inclusive, eu já tinha visto, né, relatos de alunos de ano passado, anos anteriores, que estavam numa situação muito parecida. Eu, se não me engano, acho que até um xará meu, Rafael, de Santa Catarina, que ele fez para cirurgia, e aí no começo Sim. tinha uma nota bem baixa, e depois ele passou onde ele queria, que era bem concorrido, pouquíssimas vagas. Então, assim, eu me espelhei na história do Rafael e de outros, né? Você falou de um rapaz também do Espírito Santo que passou oftalmo na UFES, eu esqueci o nome dele, não sei se é Cássio, Cassiano, não lembro. E assim, eu Eu fui lembro dele também, esqueci o nome, eu acho que é Daniel, se eu não me engano é Daniel, mas Pois é da UFES, ele passou também no lugar que ele queria, então se no lugar que você mora, que você quer, fica ainda mais difícil, né? E aí eu me espelhei nisso, assim, e aí eu fiquei trabalhando na e, psiquiatria em consultório e alternando com os estudos. e aí você falou sobre a questão da organização, de mudança do estudo, tentando explorar o que mudou do primeiro para o segundo semestre, porque no primeiro você falou que estava indo legal no curso, mas você ainda não estava tendo a evolução que você imaginava, estava tirando 50 e poucos e tal. O que você Exato. acha que mudou na sua O que preparação, em mudou? termos Eu de acho que... estratégia? Aham, certo. Eu acho que ficou o seguinte, eu tava focando muito na teoria e, assim, vendo aula por muito tempo, né? E eu não estava focando muito nas questões e, assim, de ser uma coisa mais ágil, otimizar melhor o tempo. Então, para poder, né, ver a aula assim, o assunto é X, né? A questão do Pareto que vocês explicaram também, que eu não sabia nem do que se tratava. Isso foi outra grata surpresa para mim, né? Eu entendi o que era Pareto e então isso também acho que catapultou o meu processo também de estudo e de otimização do tempo, como eu disse. Então, assim, a aula X, inclusive a primeira aula, se não me engano também foi a sua, que você deu sobre gineco, né? CA de colo e tudo mais, estádio e tudo mais. Ó, tem que saber isso, cair isso. Beleza, então pronto. Então, e eu ficava até, inclusive, isso era até estimulante, porque eu vi que eram metas, entre aspas, fáceis, na verdade, acessíveis, né? De se cumprir.
em cada dia da semana. Então, isso, inclusive, foi me dando mais segurança e me estimulando mais. O Cara, contrário que, assim... Uhum. só, Pode falar. só um parênteses, alguns parênteses importantes, você falou algumas coisas importantes. Primeiro, eu acho que é até fácil a nossa meta você cumprir por 1, 2 semanas. O grande desafio é você cumprir por várias semanas seguidas. Então, isso Ah, é uma sim, coisa. sim, sim, Até a claro. O que o consistência, segredo, de fato, é a constância. É justamente a com consistência e certeza. persistência, de verdade. Porque, realmente, tem dias, claro, que, inclusive, você assim, meu Deus, flashcard, você vai fazendo assim. Mas é isso que é o segredo mesmo, assim. E eu percebi que é isso. E hoje, eu vejo o seguinte, que o quão importante foi, primeiro, assistir todas essas lives, os exemplos, né? E com isso, né, ganhar material, né, e me sentir cada vez mais capacitado, assim. Foi muito interessante. E as lives que tinha da aula ao vivo, né? O próprio grupo, assim, o canal, né, de trocar de mensagens, eu achei isso muito, tudo isso para mim foi muito bem aproveitado, assim, muito valioso Que mesmo. legal, cara. E você, quando você falou ali, você falou da organização, você falou que antes você focava muito em teoria e pouco nas questões, né? Que no caso da prova, as questões representam o estudo prático. Então, a prática para você se preparar para a prova é você fazer questões, fazer provas e simulados. Você falou sobre Isso. isso e você falou sobre a questão do Pareto. Só explicando para a galera o que é Pareto, é uma coisa que Ah, sim, claro. todo mundo que está na engenharia conhece. Se vocês tiverem aí amigos engenheiros, pergunta para eles o que é o princípio de Pareto. Todo mundo conhece. Na medicina, Ah, pouquíssima sim. gente conhece, Eu mas mesmo não nada mais conhecia. é do que é um princípio que diz que a minoria das causas geram a maioria das consequências. Então, se a gente for pensar na prova de residência, poucos temas representam a maior parte da prova. Pouca parte do Certo. conteúdo que pode cair na prova de residência vai ter um peso muito maior no seu resultado. Então, se a gente for pensar num consultório, por exemplo, um consultório de um psiquiatra, provavelmente os casos de ansiedade, depressão vão ser o Pareto ali daquele consultório. Vai ser o que vai mais aparecer no dia a dia ali do psiquiatra. Então, o Pareto é mais ou menos isso. Isso pode ser aplicado para tudo, inclusive, na vida, não só para a prova de residência, não só para medicina. Pode ser aplicado para tudo e é uma forma muito interessante, muito importante da gente direcionar o nosso estudo. Eu queria entender, então, aí você começou em julho, lá na época na JJ, né, agora Aristo. Isso, que É, agora é Aristo, né? exatamente. As suas provas, a sua prova foi em dezembro, né, o Enari? Foi... Isso, eu fiz 5 provas. E interessante é isso, que o Enário foi a última. As provas anteriores que eu fiz, eu fui mediano e fiquei longe mesmo, assim. E isso eu acho que é mais um motivo até para falar quem vai assistir, né, aqui a conversa, para primeiro, né, eu já me esmerei, né, me apoiei em exemplos, né, que eu citei aqui. E que tomara que as pessoas vejam e eu possa ser um exemplo, porque eu vou dizer para vocês, eu sou realmente uma prova viva de que valeu muito todo o esforço, né? Eu fiz 5 provas, fiz provas no Ceará, na Bahia, 2 provas em São Paulo, mas não fui bem, fiquei bem, assim, mediano, fiquei distante. Mas aí a última prova, que é interessante isso, né? Continuei estudando, mas a última prova, que inclusive eu pensei assim, tudo bem, vou fazer, se não der, tudo bem. A prova que eu fiz aqui em Porto Velho, né? Porque o Enari foi o segundo ano da prova do Enari. O Enari é o Exame Nacional das Residências, e foi o segundo ano e ela dá direito a fazer uma prova unificada no Brasil todo e dá para fazer em todas as capitais do Brasil e outras cidades também. E foi a última prova, a prova que eu fui mais assim de forma despretensiosa e acabou sendo a minha melhor prova, né? E Eu, aí eu eu acho que tem uma questão, tem duas questões importantes. Primeiro, você começou em julho, você já estava estudando, mas você começou com a gente pelo menos em julho, então acaba que o seu sim, tempo foi um pouco mais curto. E segundo, claro que a gente ganha ritmo de prova. Ao fazer várias provas de residência, né, como você fez, você ganhou ritmo de prova, você foi se habituando a verdade. fazer uma prova, você não fazia 10 anos, pelo menos, uma prova de residência, né? Então você se reabituou a fazer e com certeza isso foi te dando cancha, foi te dando ali foi te dando realmente ritmo de prova para você chegar na prova do Enari e Isso. mandar bem. E eu tenho uma pergunta, eu sei que você continua trabalhando, quantas horas por semana, mais ou menos, você trabalhava e quantas horas por dia ou por semana, mais ou menos, você estudava? Você tem uma ideia desses... Certo. Pois nesse ponto aí, é isso que eu tenho que dizer para você. De fato, é importante também frisar isso, né? A lógica que a gente tem que aproveitar o máximo de tempo livre que a gente dispõe, de que a gente dispõe para poder estudar.
eu tive, diante da minha dificuldade, por tudo que aconteceu, e acabando voltando para casa dos meus pais, eu tive esse privilégio, né? Pelo fato de estar aqui na casa dos meus pais, então, assim, eu não tinha preocupações extras, assim, né? Coisas com a casa e tudo mais, então, o meu era trabalho e estudo. E eu pude também, pelo fato de estar aqui com eles, então, não precisava trabalhar além, por exemplo, ter que pagar aluguel e tudo mais. Então, eu tive esse privilégio, de fato, eu tenho que reconhecer isso. Mas, assim, eu trabalhava uma média de 3 a 4 é, é, 3 dias cheios na semana, né? Por exemplo, segunda com a sexta, de manhã e de tarde. E os outros dias eu ficava em casa e estudava. Então, eu estudava melhor ainda terça e quinta, por exemplo, que eu estava o dia todo em casa. E mesmo assim, lá no consultório, se um paciente faltava e tudo mais, eu estava lá, ó, no computador, vendo as aulas, fazendo as questões. Então, assim, para ser assim, numa média, eu diria que pelo menos com qualidade, umas 4 horas por dia, Entendi, assim que eu diria. E entendi. final de semana eu gostava de estudar também, mas era ser mais sem pressão. Pelo menos assim, eu falei, não, eu tenho que ter a constância, estudar, assim, porque eu acho que também não adianta você dar uma horinha só um dia e 4 horas no outro ficar, sabe, Com oscilando. Não, certeza. eu queria sempre manter. Agora, claro que ter seguida, por exemplo, geralmente eu não tinha nada, ou às vezes era uma coisa muito extra, assim, mas geralmente ficava mais livre, né? E aí eu tentava estudar mais. Então, nesses dias, às vezes eu podia até conseguia 5, às vezes até 6 horas de qualidade. Mas assim, para eu dizer assim, uma coisa redonda de certeza, 4 horas, muito bem estudadas, digamos assim, com qualidade, né? Estudando, revisando, fazendo questões. Tem um dia para fazer simulado também, que nós sente no calendário, né, no cronograma, é muito importante também. E fazer disso, assim, de uma forma assim, seguir religiosamente mesmo, porque isso é uma forma de se organizar e você manter a famosa constância, como você está dizendo. É Então, foi isso. muito importante isso. A ideia é exatamente essa: organizar para que o aluno não tenha que se preocupar com o que ele vai fazer, vai lá e faz. Isso é mais importante ainda para quem tem pouco tempo, como você tinha na época, né? Estava no intensivo, estava ali com a prova chegando. E aí, então, você falou que você começou lá no meio de julho, mais ou menos. Foi 50 e quanto que você tirou? Esqueci agora. Eu fiz 54, foi o simulado de Cinquenta e entrada de quatro. vocês, né? Que tem um simulado, ó, faça aí o simulado, eu fiz, deu 54. Então, você tirou 54 no primeiro, e aí, mais ou menos 5 meses depois, em dezembro, você fez a prova do Enari. Quanto que você tirou na Exato. prova do Enari e quais foram os resultados que você conseguiu lá? Pois é, a prova do Enari eu fiz 76, né? E a prova do Enari, as pessoas assim, é uma prova, eu achei assim, na maioria das matérias das áreas a ser justa, só medicina preventiva que tem umas questões bem viajadas assim, e que todo mundo estava se queixando. Foi a pior matéria, acho que para a grande maioria das pessoas. É, eu não fiquei, eu fiz 76 de 100 e eu achei que foi uma nota muito boa. Eu não fiquei, obviamente, não fiquei nas cabeças ficou quem fez 10 questões a mais que eu, 86, 85. Mas mesmo assim, eu estava vendo que foram quase 1.500 pessoas no Brasil todo fazendo. Eu fiquei em 172, porque eu estava empatado com 44 pessoas. Então foi mais ou menos a posição 128, 130. E isso, a nota só nota objetiva, porque no Enari é nota objetiva mais currículo. Currículo. E isso é outra coisa que eu também queria falar, que eu vejo que é importante para quem está no quinto ano, né? Quem tá, o que puder fazer para acrescentar. Meu currículo foi mediano, assim, meu currículo de fato, assim, o currículo vale 10 pontos, ou seja, que é 10%, meu currículo era 5,5. Mas engraçado que o que deu tudo da continha para eu poder passar, né? E assim, eu tenho outra coisa, tem outras pessoas que, obviamente, quem puder, eu acho que é válido, né? Quem faz medicina família e comunidade, quando fez, tem 10% a mais. Quem fez provável, o Brasil conta comigo. Mas eu fui aquele negócio bem no cru mesmo. Você Foi não tinha nada vendo disso. que Tinha um currículo mais ou nada, menos, não tinha nada. nenhuma bonificação, mas você tirou uma nota muito boa, ainda mais levando em conta que em julho você estava tirando 54, foi para 76, então foi uma grande evolução. E qual lugar que você vai fazer agora? Anestésio. Vai ser anestesista Pois por é, onde? exatamente. O Enari é o mesmo modelo do Enem, né? Isso que tem o Sisu, que você. Aí, assim, tem um período para escolher as instituições. Então, em anestésio, são 87 vagas esse ano que eles disponibilizaram em vários hospitais universitários. E aí, pela minha nota, né? Eu morava em Recife, né? Nasci lá, inclusive, eu gostaria de ter ido para lá. Só que por conta da minha nota, né? O FPE, o FMG e o NB são as três mais concorridas, né? E no Rio também tem algumas.
E aí, a minha nota não era compatível. Mas aí, eu moro aqui em Porto Velho, Rondônia, e tem a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas. Eu coloquei como primeira opção. E segunda opção, eu botei a UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Mas a minha primeira opção, de fato, por conta de tudo isso que eu vi, era a UFAM mesmo. E depois eu fui pesquisar mais sobre a UFAM, e isso é muito interessante, porque eu jamais pensei que fosse fazer prova para lá. Mas o Enário me deu essa condição. E eu fui pesquisar sobre o UFAM. O UFAM é muito bem conceituada, né? Na SBA, Sociedade Brasileira de Anestésio, a UFAM está bem classificada, o ranking, a gente fala os quartis, né? E ela está muito Sim. bem, está no quarto quartil. Então, assim, eu fiquei muito com a graça surpresa. E aí, foi momentos de tensão, né? Porque são os leilões, né? No dia lá você vê como é que está nas vagas. E aí, quando foi no último dia, eram 4 vagas na UFAM, e eu fiquei em terceiro das 4 vagas. Então, foi assim, perfeito, assim. Eu Que não tenho do isso. que me queixar mesmo. Que legal, cara. Parabéns, Rafael. Fico muito feliz. Isso é muito legal do Enare, essa coisa. E, ao mesmo tempo, isso aumenta a concorrência. Então, para a galera, por exemplo, de Manaus, que já estava priorizando a UFAM, acaba sendo um aumento de concorrência para eles. Porque, por exemplo, o Verdade. Rafael, que está em Porto Velho e que fez lá residência. A psiquiatria, você fez residência onde mesmo? Pois é, a psiquiatria eu fiz na UFBA, na Federal da Bahia, em Ah, da Salvador. Bahia. Aí depois eu Fez na voltei para Bahia. Recife. Então, você Isso. que já rodou o Brasil inteiro, já fez, Exato. começou a fazer patologia lá em Botucatu, na Unesp, depois foi Isso, fazer na sim. Bahia. Você foi lá e tentou uma vaga no Amazonas e conseguiu. Parabéns pelo seu resultado, parabéns pela sua história, muito legal mesmo. E finalizando, Rafael, eu costumo sempre perguntar, faço uma pergunta, que é de tudo Sim. que a gente teve no nosso curso, no seu caso no intensivo, né? A partir de julho ali até dezembro. O que você acha que foi mais importante para você? O que você acha que mais te ajudou, que mais contribuiu para você ter tido esse resultado, para você ter conseguido essa vaga aí de anestésio lá na UFAM? Olha, de fato, eu acho assim que a praticidade, né? O método, né? O método hoje, a antiga JJ, né? Eu já sou já das antigas, né? Hoje a Aristo, né? O método da Aristo, a plataforma online de vocês, o método de ensinar a gente assim a como você assim, mostrar, né? Dar os direcionamentos de como, né? Se empenhar e se dedicar para isso, né? Então isso foi muito importante, assim, ter o cronograma que eu falei organizado, ter os dias para estudo e de fato é praticar, né? Inclusive, eu acho que eu pequei um pouco no começo do primeiro semestre por isso também, né? E na minha cabeça é o seguinte: eu tô 9 anos afastado, né? Foi um pensamento assim, um certo erro de estratégia meu, que depois no intensivo eu vi, não. Se eu não sei, eu tenho que praticar, é praticando, fazendo quantas mais questões, né, possíveis ao longo da semana, né? Tinha aquelas questões, e no final de semana eu botava um dia no final de semana para fazer o simulado, e aí você vai acumulando. Inclusive, eu acho até interessante o seguinte, que isso é outra coisa que eu reformulei na minha cabeça, né? Você fica um pouco chateado que você erra a questão, mas depois eu vi, né, pelo contrário, você errando a questão, aí você não esquece nunca mais. E questões às vezes que você acertou, mas não tinha tanta certeza, você pode, se sujeitar a errar. Então depois eu falei assim, claro que você tem que errar muito agora, para quando chegar na hora da prova, que na verdade não passa quem acertou mais, no final das contas é quem errou menos. Se a gente for ver por essa outra ótica, não acaba Sim, sendo isso, né? Então, eu acho que isso foi fundamental nesse, é nesse isso. aspecto mesmo. O erro é um grande aliado na nossa preparação. As pessoas têm medo Isso, de errar, né? Você até falou um pouco disso. Isso acontece também lá durante a faculdade, durante a graduação. Você falou que você tinha aquele receio lá de fazer procedimento, aquele receio de errar com o isso, paciente. Cara, você ter receio de errar com o paciente, eu até entendo, né? Que é um erro que é mais isso. grave. Se você cometer um erro fazendo Claro, uma claro. intubação, claro que você só vai fazer uma intubação quando você estiver realmente preparado. Agora, para fazer Sim. prova de residência em casa, para fazer um simulado, para fazer questão, você não precisa estar preparado. Pelo contrário, você Exato, vai se preparar fazendo e errando. É essa mudança de mentalidade exatamente que é a isso. mais importante de todas aí para uma pessoa que quer ter uma grande evolução, até mesmo num espaço curto de tempo, como teve o Rafael, que foi de 54 para Sim, 76 aí em 5 meses, e agora em menos de em exatamente 2 semanas, né? Faltam praticamente 2 semanas para você começar essa isso. residência. Começar uma terceira É. residência, né? Uma você terminou, a outra não. Tomara que você. Exato, é verdade. A rigor é isso mesmo. E aí, então, vou deixar só com mensagem final. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez, viu, Eduardo, Barreto, a todos os professores da equipe aí, hoje Aristo, né? E eu agradeço bastante aí o apoio. E
todos os ensinamentos, os exemplos, e foi isso, assim, eu sou a prova viva de que mesmo assim, afastado há tanto tempo sem estudar, né, e foi, né, assim, uma dedicação, né, eu tive que me empenhar, e dar a importância dessa questão do estudo, né, estudar bastante, ter os seus momentos, assim, se você, né, gostar de fazer uma atividade física, eu acho que é bom também para poder extravasar, saber, ter aqueles momentos que isso, você está descansando a mente, né, mas está podendo, né, liberando endorfina e tudo mais, e só uma curiosidade para você, acho que só para dizer aí, interessante que quando eu ia fazer as provas, né, de residência, aí você se inscreve no site, aí você bota lá o login e senha, né? E aí eu botava Anestésio 22, que é Anestésio 2022. É uma forma assim, pensamento é força, junto com os estudos, então eu Que legal, estava, cara. né, mentalizando isso. Aí já botei até na minha senha, Anestésio 22 e deu certo. Opa, não fala isso não, cara. Não fala isso não, que isso aí vai pro ar. Muda a senha agora. Agora vai ter que botar aí, ó. Ah, não, não, mas era para as provas, era só para as Ah, provas de tá. Ah, residência. tá. Aí Era tudo para as bem, provas aí de tudo residência bem. que eu fazia o login assim. Tá Não é certo. outras coisas, não. Rafael, cara, desejo tudo de bom, muito sucesso aí, muita felicidade nessa nova carreira que você tá buscando, que você seja muito feliz lá em Manaus, na anestesiologia e na residência que você conseguiu escolher. Parabéns mais uma vez. E é isso, cara. Obrigado pela conversa, obrigado aí por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Tá bom, muito obrigado. Até mais, então. Até mais. Valeu, um Tchau, abraço. tchau. Um abraço.